Flávio, para falar de política. E a gente hoje vai falar sobre a federação do PT, PV e PCdoB, né, que marcou convenção, e também avaliar a entrevista do delegado Lessa, que esteve ontem aqui, né? Isso, Mário, bom dia. Isso mesmo, Laís. Bom dia. Ainda não teve uma definição, né, sobre quem será o vice aí do prefeito do Recife, João Campos, e o PT ainda não desistiu, né, dessa indicação. Com isso, ficava aquela história, né? Primeiro, o PT do Recife marcou a convenção para o meio do prazo, que é o final do mês, né? Dia 28, 29, foi uma coisa assim. Depois, ontem, saiu essa nota, né, dizendo que o partido mudou a data e vai ser dia 4 de agosto, que é o mesmo dia da convenção do PSB, né, do Recife, do João Campos. Então, aumenta essa especulação, né, que o vice pode ser mesmo o Mozar Salles, né, que é um ex-ministro, né, que atuou muito no governo Dilma, uma pessoa muito ligada a Humberto Costa, mas também existem dois outros nomes que estão sendo cotados, mas sem dúvidas mostra essa mudança do dia para o dia de João Campos, do dia do PSB, mostra que existe uma certa afinidade aí, digamos, entre a esquerda no Recife em torno do nome de João Campos, independentemente de quem seja o vice, né, ou de qual partido seja. Tem um ex-secretário do MDB também que está no páreo. Enfim, vai ser uma situação que envolve muita articulação, que envolve muita decisão, porque todo mundo olha para essa eleição, mas já olha para 2026. Né? Porque a conta é simples, Laís. O vice ou a vice de João, ele provavelmente vai ter 2 anos e meio de governo como prefeito ou prefeita, porque na conta de todo mundo, em 26, João vai renunciar à prefeitura para disputar o governo do estado. Como aconteceu aqui com Raquel, né? Raquel era prefeita de Caruaru, ela saiu para disputar o governo do estado e Rodrigo Pinheiro assumiu aí um mandato de 2 anos e meio. Então isso deve acontecer também no Recife, pelo menos se o cenário for mantido atualmente como está, com o João muito bem avaliado, né, e provável adversário mais forte da governadora na eleição de 26. Então por isso que não é uma situação fácil. O prefeito do Recife quer indicar um vice ou uma vice que ele tenha não só a confiança, mas também um certo controle para manter a estrutura. Veja, porque uma saída do governo é em abril, a chamada desincompatibilização é em abril. Então, se João Campos sai em abril de 26, ele vai ter até a eleição aí 6 meses praticamente para rodar o estado. Só que ele tem que manter a estrutura que dá sustentação hoje a ele do PSB e dos partidos aliados no Recife. Porque ele vai ter que montar uma coligação. Então, se ele bota alguém na vice, que ele não consegue manter essa estrutura, que vai dar conta da solidificação aí a estrutura que ele está montando. Então, por isso que é uma situação. E também, sem lembrar, né, que vale lembrar que o vice vai assumir por 2 anos e meio. E essa conversa, né, de que o vice assume e que não dá trabalho ou que não vai mudar, só em casos muito assim raros, né? Porque a maioria acaba querendo ter voo próprio, querendo montar a sua equipe e às vezes são muito inflamados aí pelo pessoal dos dois lados e acaba gerando uma crise. Veja o exemplo de Caruaru. O Rodrigo Pinheiro assumiu, montou toda a equipe própria dele. E essa montagem de equipe gerou muito ruído com a governadora, o pessoal dizendo que ele era mal agradecido, que tinha que manter a equipe. Eu acho que a pessoa, quando assume, ela tem que botar gente que ela confie, que vai montar a sua equipe. Principalmente se a pessoa pegar gosto pela coisa e querer montar um grupo próprio. Né? E se o PT assume no Recife, bota um Mozar Salles da vida, com certeza algumas políticas públicas serão mudadas com relação ao PSB. O PSB é um partido hoje que está muito mais ao centro do que à esquerda, e o PT é um partido que está muito mais próximo à esquerda do que ao centro. Então tem algumas visões diferentes ali de governo. Mas claro, essa convenção marcada no mesmo dia que a do PSB sinaliza ali que o negócio está meio pacificado, digamos assim. Meio caminho andado, feito o Matuto diz, né? Isso. E aqui na eleição, Lessa se mantém pré-candidato a prefeito? Mantém, pelo menos no discurso, né, Laís? Só que ontem, para mim, ficou claro que ele vai disputar mesmo a eleição para vereador. Ele com aquela conversa de que é um soldado do partido. Veja, quando a pessoa é pré-candidata a uma coisa já definida, você não titubeia nas respostas. Você já... Não tem essa conversa não. Por mais que eu sou um soldado do partido e tal, mas a minha pré-candidatura é a prefeito. Algumas coisas me chamaram a atenção ontem. Primeiro,
a forte crítica dele aos atuais vereadores, inclusive usando a alcunha de lagartixa, chamando os vereadores de lagartixa, porque são capachos do prefeito Rodrigo Pinheiro. Foi isso que ele praticamente disse ontem aqui. Aí só isentou o Fagner Fernandes. Os demais vereadores, ele disse que... Me surpreendeu, viu, essa fala dele pro Fagner. Porque Fagner é aliado de Zé Queiroz, né? Então não tem, pra mim não teve surpresa não. Ele poupa o único aliado de Zé Queiroz que tem na Câmara e os demais ele desce o cacete, digamos assim. Então ele faz essa fala, disse que espera que o vereador Val não seja reeleito também, disse que não, só faltou dizer, não quero conviver com ele na Câmara Municipal. Que foi o que a gente tinha até comentado ontem, né, Mário? Você disse que queria imaginar como seria essa convivência, né? Isso, então ficou claro ontem que Lessa, ele vai mesmo, na minha opinião, só um mandato de vereador. O problema, Laís, vai ser convencer, veja, quando se forma uma chapa, como é que se forma uma chapa de vereadores? Estamos aqui nós 4, eu, você, Lucas e Vinícius. Então... alguém aqui, a gente combina isso, olha, a gente vai ser candidato por esse partido, agora, na proporção, estaria aqui naquela proporção que tem, né, de 30% de um gênero e o resto para o outro, estaria correto, só que a gente combina isso, olha, não pode entrar ninguém que tenha potencial de voto para a gente servir de cauda. E aí, quando o pessoal faz o convite, o que é a cauda? Aquele monte de votos que vão servir para eleger um vereador. O coeficiente eleitoral deve ficar em torno de 8 mil votos esse ano, 7.500 a 8 mil votos. Tá? Cada 8 mil votos vai eleger um vereador. Então, toda chapa tem que ter um puxador de votos. Por exemplo, o PL é Silvio Nascimento, que deve ser, mas tem que ter aquele pessoal que vai chamar a famosa cauda. Se o Lessa convidou esse pessoal dizendo que para montar a chapa de vereadores, que ele vai ser prefeito, e de repente ele muda para vereador, então ele pode perder alguns nomes aí. O pessoal olhar e diz, não, eu não vou não, que eu vou servir... porque não vai conseguir ganhar, né? Isso, eu vou servir de cauda para eleger Eric Lessa. Especulação existia com Armandinho, só que Armandinho tem um discurso muito mais veemente de candidato a prefeito, e Lessa agora deixa essa especulação no ar. Então ele pode anunciar uma candidatura, mas também ao mesmo tempo a vereador, mas ele pode também perder nomes que vão desistir por ele ser um candidato. Claro, isso é apenas uma especulação, mas ontem ficou claro para mim que Lessa vai ser mesmo candidato a vereador, né? Numa eleição dificílima, repito, né? Porque Lessa hoje ele tem um potencial de votos interessante para prefeito, mas quando muda a eleição para vereador, talvez para aquele pessoal que vota nele para prefeito não vote mais, e que a gente já sabe, já falou aqui, todo mundo conhece alguém que é candidato a vereador, tem algum parente que é candidato a vereador. Então é uma eleição que, para mim, é a eleição mais difícil de todas, a de vereador, Laís. Em 20 dias saberemos se Lessa vai ser candidato a vereador ou a prefeito. Isso mesmo. Mário, você fala mais de política dentro do Manhã Cidade, né? Isso, dentro do Manhã Cidade teremos outros assuntos para falar, como, por exemplo, a nova crise envolvendo aí o governo e o Simpol. O Tribunal de Justiça ontem determinou que o Simpol não faça paralisação, não faça greve. O Simpol emitiu uma nota duríssima, criticando o Tribunal de Justiça e criticando também a governadora Raquel Lira. Muito bem, Mário. Obrigada. Bom fim de semana. A gente se vê agora segunda-feira. Valeu, Laís. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.